Nero Marques Moura nasceu em Cachoeira no dia 30 de janeiro de 1910, no Alto dos Loretos. Ele era filho de Gilberto Moura e Maria Emília Marques Moura. O pai, plantador de arroz e empreendedor na cidade de Cachoeira, teve 5 filhos com Maria Emília. Desses 5 filhos, os 3 homens, Osmar, Nero e Danilo, foram incrivelmente todos para a Segunda Guerra Mundial. Eu sempre imagino o sofrimento da mãe Maria Emília pensando nos 3 filhos participando da maior guerra que houve em toda a história da humanidade. Nero Moura viveu em Cachoeira até os 11 anos. Estudou aqui, teve as primeiras noções na escola com a professora Maroca Friedrich. Depois foi aluno de outra famosa professora da história de Cachoeira, a professora Alzira Carlos. Mas o sonho dele era fazer a carreira militar. Então o pai mandou os filhos mais velhos, Osmar e Nero, para estudar no Colégio Militar em Porto Alegre. Lá no Colégio Militar ele passava as horas de folga na biblioteca, sempre procurando e interessadíssimo nos livros que falavam sobre a Primeira Guerra Mundial. Este confronto sempre o encantou e muito mais encantado ele ficou pelo uso do avião na guerra, porque o avião foi utilizado pela primeira vez com motivos bélicos na Primeira Guerra Mundial. Nero e o irmão mais velho, Osmar, foram encaminhados pelo pai, depois de concluírem então o ensino primário em Cachoeira, para estudarem no Colégio Militar em Porto Alegre. Lá, Nero, nas horas de folga da rígida educação que o Colégio Militar dava, ele ia para a biblioteca do colégio e ficava procurando os livros que falavam sobre a Primeira Guerra Mundial. Lia apaixonadamente aquelas histórias de guerra e principalmente a aplicação do avião na guerra, porque todos nós sabemos que foi a Primeira Guerra Mundial o primeiro evento bélico em que o avião foi utilizado como arma. E o Nero então se fascinava por aquilo e sonhava um dia em seguir a carreira de aviador. Naquela época não havia ainda a aeronáutica no Brasil. A aviação era uma das armas do exército naquele tempo. Concluída então a etapa do Colégio Militar em Porto Alegre, Nero foi para o Rio de Janeiro atrás do sonho de se transformar em aviador. Foi para o Campo dos Afonsos, onde começou então o treinamento para se transformar num piloto. Lá, então, realizando o sonho de se tornar aviador, Nero se mostrou perito, com grandes habilidades, e foi encaminhado então pelo exército para fazer um treinamento na França na aviação. Voltou da França altamente especializado, na aviação da época, e acabou então se tornando um especialista na aviação e um grande idealista da criação da armada aeronáutica, coisa que se concretizou depois com o seu auxílio. Na carreira então de aviador, Nero Moura granjeou o respeito do Getúlio Vargas, que era a grande liderança política daquela época, e acabou se tornando então o piloto particular de Getúlio Vargas. Essas relações com o grande líder político acabaram, proporcionando que a ideia da criação do Ministério da Aeronáutica se concretizasse. E Nero então foi fundamental para que isso acontecesse e chegou depois a ser, o ministro da Aeronáutica de Getúlio Vargas, o segundo ministro. Mas Nero Moura entrou para a história não só pela sua atuação junto à aviação brasileira, da qual ele é um nome excepcional, um nome que deve ser sempre lembrado, mas Nero Moura entrou definitivamente para a história como uma grande liderança na Segunda Guerra Mundial. Aquelas imagens que o garoto Nero conservou na memória do tempo do Colégio Militar, quando ele vasculhava os livros que falavam sobre a Primeira Guerra Mundial, acabaram se concretizando na vida dele, porque ele foi a grande liderança do primeiro grupo de aviação de caça do Brasil, criado justamente no período da Primeira Guerra, e Nero foi para
o fronte de guerra, levando os pilotos brasileiros como grande comandante deste primeiro grupo de aviação de caça. Em função disso, Nero Moura é hoje o patrono da aviação de caça do Brasil. Nero Moura, então, liderou todos os pilotos brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial na Itália. Eles tiveram uma participação excepcional, foram considerados grandes pilotos depois de terem passado por um treinamento nos Estados Unidos, sempre sob a liderança do tenente-coronel aviador Nero Moura. Nero era respeitadíssimo pelos seus pilotos e muito respeitado pelas autoridades brasileiras, porque antes de ir para a Segunda Guerra Mundial, ele teve a liberdade de escolher todos os pilotos que iriam com ele. Voltando da Itália, os brasileiros vieram para o Brasil pilotando aviões que eles receberam da Força Aérea Americana como um prêmio pela participação que tiveram excepcional no fim do confronto da Segunda Guerra Mundial. Chegaram ao Brasil, grandemente celebrados pela população, e Nero Moura seguiu então a sua carreira na aviação brasileira, se tornou em 1951 ministro da Aeronáutica de Getúlio Vargas e depois, retirando-se da vida pública e da política, ele acabou também sendo piloto privado. Então, Nero Moura, esta figura ímpar da história do Brasil e da história do mundo, esta figura excepcional, nascida em Cachoeira, é mais um orgulho desta terra. No Minha Cidade de hoje, você pode conhecer um pouco mais sobre um dos heróis de guerra que Cachoeira do Sul deu para o mundo, Nero Moura. Até o próximo Minha Cidade.